Salve, salve torcida vascaína, um grande abraço para todos vocês, desejando a todos uma ótima noite. Bruno aqui do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, infelizmente, nós não tivemos live nesse horário das 6 horas, mas eu decidi aqui fazer um vídeo dedicado a algumas notícias e informações do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar principalmente sobre a questão aí da renovação que está bem encaminhada a respeito do nosso goleiro Léo Jardim, com um contrato para se prolongar até final de 2028, aumentando a sua multa para 30 milhões de euros. O grande destaque das últimas temporadas, Léo Jardim vem sendo o jogador principal da equipe e pode sim ser muito valorizado com essa renovação. Vamos falar também sobre a questão do Estevão, que está fora do jogo contra o Vasco no domingo. Rafael Paiva pode renovar o seu contrato por mais uma temporada. E vamos falar sobre a questão de Verratti, que é um jogador valorizado, mas principalmente clubes da parte sul-americana e clubes brasileiros demonstram interesse no nosso Pirata da Colina. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a participação de todos vocês aqui, exatamente o que está aparecendo aqui, Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações porque é importante, deixe o seu comentário também sobre tudo que a gente vai estar falando aqui dentro do nosso vídeo e principalmente compartilhe para amigos vascaínos, amigas vascaínas, a sua família, seu colegas de trabalho, sua namorada, seu esposo, seja lá quem for que é muito vascaíno, compartilhe esse vídeo para saber sempre das atualizações e informações do Vasco da Gama. Vamos lá, vamos começar a falar sobre a questão de um desfalque muito importante a favor nosso e não a favor do seu adversário. Vasco e Palmeiras se enfrentam. Em Brasília, todo mundo sabe que a 77 havia vendido esse mando de campo para o Mané Garrincha. Inclusive, o Vasco terá boa parte dos torcedores a seu favor, muitos vascaínos, por mais que esteja 50-50 da torcida, tanto do Vasco e do Palmeiras, como são amigas, mas mesmo assim terá muito mais torcedores do Vasco, até porque são muitos torcedores que moram em Brasília que não conseguem ter a oportunidade de ver o Vasco jogar. Então vão ter essa oportunidade, por mais que às vezes o ingresso vai estar um pouco salgado, mas principalmente esses torcedores vão poder usufruir do time do Vasco em ver esse futebol. E pelo lado do Palmeiras, saiu a notícia hoje, na parte da tarde, que Estevão estará fora desse confronto. Por uma lesão na posterior da coxa esquerda, o jogador havia sentido isso no jogo anterior contra o Criciúma, onde o Palmeiras goleou em casa, e quando ele se apresentou ontem na academia do Palmeiras, ele já conseguiu, já está trabalhando para essa recuperação. E aí o Abel Ferreira decidiu poupar o atleta para esse confronto contra o Vasco, principalmente pensando em resguardar o atleta para o restante da temporada, até porque o Palmeiras tem como principal objetivo ser campeão brasileiro. Mas falando um pouquinho do Vasco, que é o nosso canal aqui, é o que a gente traz de informação, é muito bom para o Vasco porque o Lucas Piton vai ter um grande respiro. O Estevão seria um jogador que o Piton não conseguiria nem respirar, por ser um jogador habilidoso, por ser um jogador rápido e pela questão da deficiência na marcação, o Lucas Piton teria grandes dificuldades. Com isso, Estevão não jogando, vai ser muito bom para o lado esquerdo da defesa do Vasco, principalmente pelo Piton e o João Vitor, que vai estar voltando ao time titular no lugar do Léo. Vamos falar agora sobre a questão aí da renovação contratual do Rafael Paiva. Inclusive, ele está fazendo um excelente trabalho nessa temporada. Acrescentou muito um aumento salarial desde quando ele pegou aquela sequência, depois de uma pós-sequência negativa do treinador português Álvaro Pacheco, onde o Pedrinho deu esse aumento salarial, essa valorização pelo desempenho que ele estava tendo dentro de campo, e o Vasco já estuda a possibilidade de renovar o contrato do Rafael Paiva por mais uma temporada, ficando com ele em 2025. É lógico, a gente sempre bate nessa tecla que o Rafael Paiva tira leite de pedra desse elenco, principalmente pela questão hoje, quando ele olha para o banco de reservas, ele já não vê jogadores à altura que pode desequilibrar um jogo.
e basta a diretoria, na virada do ano, de dezembro para janeiro de 2025, eles consigam melhorar o elenco, tirando aqueles jogadores inúteis que não vão fazer mais parte para 2025 e qualificar o elenco para que dê material humano para o Rafael Paiva conseguir fazer um trabalho até melhor do que ele faz hoje atualmente. É bom para o Rafael Paiva o cenário de ser técnico do Vasco, mas também é bom para o Vasco colocar um jovem promissor treinador aí na vitrine do futebol brasileiro, aonde que estamos escassos de bons treinadores, principalmente. Agora a gente vai falar sobre a questão aí do Verratti, o atacante, o nosso pirata da colina, 35 anos, vai completar 36 esse ano, e é um jogador que vem se destacando muito no Vasco, principalmente ajudando o Vasco a conseguir as classificações na Copa do Brasil. Em todas as etapas que o Vasco chegou na Copa do Brasil, o Pablo Verratti fez gol em todas as etapas. Hoje o Vasco acumulou, com a passagem para a semifinal, 29 milhões de reais. E isso tudo graças aos gols e também algumas participações em gols e assistências de Pablo Verratti. É um jogador que tem um contrato até o final de 2025, é um jogador que está sendo valorizado. O Vasco recusou uma proposta do River Plate no início do mês de setembro de 28 milhões e por conta de ser um pedido do próprio Marcelo Galhardo, que hoje é o técnico do River Plate, o River Plate na virada do ano irá fazer uma proposta acima dos 35 milhões de reais. É bom que o Vasco valorize o Verratti hoje. O Verratti hoje tem um salário muito abaixo do que ele entrega, particularmente dentro de campo, incomparado a muitos outros jogadores que estão encostados dentro do elenco do Vasco e ganham fortunas. E hoje o Verratti tem uma disposição, é fominha, tem a liderança e principalmente não gosta de perder. E isso é a melhor marca dele hoje nessa liderança do Vasco. Então acredito que o Vasco tem que correr para ontem para conseguir renovar com o nosso Pirata da Colina e principalmente montar um time melhor competitivamente para que consiga municiar ele com mais oportunidades para ele ser talvez um artilheiro a partir do próximo ano, para sagrar-se, principalmente coroar a toda a dedicação e a versatilidade que hoje ele tem dentro e fora de campo. Vamos falar agora sobre a questão contratual de Léo Jardim, outro destaque do Vasco desde a temporada passada. Se não é o Léo Jardim, o Vasco não teria chances até de ficar vivo na última rodada, escapando pela Série B, aquela fantasma zona do rebaixamento. E foi muito por conta de Léo Jardim que conseguiu o Vasco respirar na última rodada contra o Bragantino, onde o Vasco conseguiu virar o jogo por 2-1 e sacramentou a permanência na Série A. Esse ano, o atual momento do Vasco vem proporcionando bons jogadores e também valorização de alguns atletas. E um deles é o Léo Jardim hoje. Ele é incontestável, um dos melhores goleiros hoje do futebol brasileiro. Isso muito por mérito dele. Às vezes tem muito boa parte da torcida que gosta de criticar muito ele por determinados tipos de movimento, de falhas, entre outras coisas. Mas eu acho que isso aí é o mínimo do que hoje ele faz de defesa, salvando a equipe do Vasco até mesmo de ser derrotado. E aí a diretoria encabeçada pelo Pedro Paulo, que é o Pedrinho, presidente hoje do Associativo Controlador da SAF, enxergou isso e fez uma proposta de renovação de contrato até o fim de 2028. É lógico, aumentando o seu salário, colocando luvas e bonificações e aumentando também a sua multa contratual para a casa de 30 milhões de euros. O principal de tudo em relação à questão de multa contratual, bonificação e até mesmo aumento de salário, que isso é benéfico para qualquer tipo de profissional que demonstra estar evoluindo e principalmente ajudando a sua empresa, o seu coletivo. O Léo Jardim hoje é um dos principais destaques nessa temporada. Se o Vasco hoje está na semifinal da Copa do Brasil, se o Vasco hoje está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, você dê a no mínimo 3 ou 4 jogadores que estão dentro desse elenco.
Um deles é o Verratti, que eu acabei de citar, e outro deles é o Léo Jardim. Esse é o goleiro que o Vasco demorou para ter, mas pelo menos conseguiu achar um bom goleiro dentro ali do gol, da sua casinha, e principalmente pela liderança que ele tem no vestiário, ajuda muito os mais jovens, principalmente por dois goleiros da base estão ali treinando junto com ele. Esse foi o nosso vídeo das últimas notícias do Vasco aqui em primeira mão para você. Peço a vocês ajuda ao amigo aqui que compartilhem esse vídeo, que deixem o seu like, que assistam esse vídeo do início até o fim e principalmente deixe o seu comentário aqui abaixo o que você achou sobre essas notícias e dê as suas opiniões. Amanhã estaremos de volta no nosso Café com Giro a partir das 9h45 da manhã. E amanhã teremos a nossa live raiz, onde que teremos o sorteio graças à meta atingida pela marca de 8.000 inscritos. Graças a você que ajudou sempre o canal a crescer. Saudações vascaínas, tamo junto, casaca. Não deixe de compartilhar o nosso vídeo e principalmente assistir ele do início até o fim. Tamo junto, até amanhã, se Deus quiser.